gostoso essa horinha, né? É a nossa horinha, né? Você senta aí, eu sento aqui. E com aquela curiosidade, com aquela vontade de aprender. Saber que nós vamos dar mais um passo na nossa busca, né? Quem que não tem busca na vida, né? Busca de compreender, busca de entender, busca de resolver, né? As coisas, saber lidar com as coisas da nossa vida. E essa é a nossa hora. Por isso que nós temos todo dia esse encontro, não é verdade? E hoje eu gostaria de falar de uma coisa que é uma experiência também minha, mas uma experiência de milhares de pessoas. Você já teve aquela experiência que de repente você está assim na cama, né? E quando você se olha, você está assim lá no teto do seu quarto, você olha para baixo, você vê seu corpo, você morre de medo. É uma experiência muito comum. São chamados fenômenos de projeção da consciência ou como muita gente fala, de viagem astral. É um fenômeno que as pessoas pensam que estão perturbadas, que estão loucas, que estão cheias de dificuldade. E eu acho que mergulhar nesses mistérios do que é isso, porque isso é uma das coisas mais antigas, você sabia, né? A própria obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, mostra um personagem, né, vagando pelos mundos astrais e contando o que é que ele vê no céu, inferno, purgatório, como eles chamam. Como entender isso? Se acontecer com você, o que fazer? Pois é, vamos conversar hoje com alguns especialistas e uma pessoa que também não é especialista, mas que tem experiência, que é a Yara. Você tá boa, Yara? Tudo bem? Yara, conta pra mim, como é que é a tua experiência nessa área? Eu tive uma experiência com essa viagem astral. É. Eu estava em um hospital, eu estava internada, eu ia passar por uma cirurgia, tá? E no meio de desses dias, houve um problema que no final da noite, estava no apartamento, e eu liguei a televisão até para ver o que estava passando e fui projetar o timing para desligar. No que eu virei, eu não estava mais ali. Eu senti o meu corpo subir e havia uma luz prateada na minha direção. Mas a luz, ela era uma luz que eu não conseguia ainda detectar aqui. Era um prateado diferente e não ofuscava a vista. Eu conseguia visualizar de onde saía, era um buraco, né? Parecia um túnel, mas a luz pegava só o meu corpo. Ela não pegava ao lado, era breu, assim. Breu ao ponto de... Eu procurei, assim, a cama não tinha. Aí eu falei, deve ter alguma coisa do lado. Conforme eu coloquei a mão, assim, eu não visualizava a minha mão. Ou seja, parecia uma cortina mesmo. E eu fui indo na direção dessa luz, né? E na hora eu comecei a gritar, né? Eu lembrei que a minha mãe estava no quarto junto comigo e eu comecei a gritar. O que te passou na cabeça na hora? Que você ia morrer? Eu comecei a gritar que eu não quero ir. Eu não sabia o que era, mas eu não queria ir. E eu estava indo em direção a essa luz. Foi rápido e ao mesmo tempo deu para ver bem. Eu coloquei a mão na frente, assim, a luz, ela era meio transparente. Ela não, sabe, não... Ela vinha em floquinhos, uma coisa estranha. Não dá para explicar assim, eu nunca vi igual. Aí, conforme eu voltei, eu gritando mãe, mãe, eu já estava sentada na cama e já estava gritando há um tempo. A minha mãe colocava a mão em mim, me chamando, falava, estou aqui, filha, né? Mas eu não percebia. Porque eu voltei, aí foi água com açúcar, enfermeira correndo, aquela coisa toda, porque eu perdi a noção, né? Quando eu olhei para o programa, não havia nem 2 minutos que tinha saído dali. Quer dizer, E durante a experiência, para você perde a noção de tempo, não é isso? Muito. Perde a noção de tempo, lá, sabe quanto? O que eu passei dava a impressão que foi eterno, porque não voltava, era uma coisa muito difícil, mas ao mesmo tempo, depois eu vi que era bonito, né? Eu falei, que luz bonita e tal, mas depois quando você passa a adrenalina... Não tem não, Yara, você não estava te chamando pro outro lado, ó. Né? Será que não? Mas eu não quis ir. Eu já vi essas historinhas de luz e ó, a pessoa está sendo chamada pro outro lado, hein? Mas só faz 6 anos que eu fiquei. Ainda bem que você ficou. Agora eu quero apresentar a vocês uma pessoa que eu quero explorar essa história e também quero entender o que é que aconteceu. Vamos entender. Eu quero primeiro que vocês conheçam Wagner Borges, que é um estudioso. Deixa eu falar sobre ele. Ele é um estudioso há muitos anos de projeciologia, que é a ciência que estuda esses fenômenos de projeção, porque ela teve um fenômeno de projeção. É um projetor também e de larga experiência.
Wagner, você tá bem, querida? Tudo bom, Gaspa? Tava lembrando essa semana a primeira entrevista que eu fiz com você em 88. Nossa. Você lembra? Olha, o tempo passa rápido. Fala um pouquinho do que você poderia dizer para ela do caso dela. Olha, é uma típica experiência fora do corpo. É uma experiência mais comum do que se imagina. Ao longo da história, muitas doutrinas falaram desse assunto. Uma chamando viagem astral, a outra desdobramento espiritual. Mas capacidade humana, latente, ocorre principalmente em estados alterados da consciência, como, por exemplo, sono, meditação, ou até um estado de prostração causado por uma doença ou qualquer coisa do gênero. Porque a doença também altera a gente. Altera o metabolismo. Um estado de muita tensão. Também, porque isso altera o padrão de ondas cerebrais. Parece que o cérebro muda a frequência e abre o campo energético, a aura. O corpo espiritual, então, se desprende temporariamente. E é muito interessante essa explicação, porque veja bem, gente, estamos falando aqui em estados alterados da consciência, ou seja, a nossa consciência se altera. É até medível e registrável isso nos aparelhos de hoje. Ela se mede, por exemplo, o transe é um estado alterado, hipnose é um estado alterado, o êxtase é um estado alterado, existem vários, até bêbado, é um estado alterado. É um estado adulterado, como a gente chama. Né? E o sono, ele permite que o metabolismo cardiorrespiratório relaxe e o padrão de ondas cerebrais também. Então, o que acontece com ela, o que aconteceu, esse raio de luz aí me faz pensar que tem consciências extrafísicas, ou seja, espíritos, patrocinando a experiência dela. Porque é muito comum, Luiz, que pessoas narrem saídas do corpo, falam assim, abrir um túnel. Que túnel é esse? Com luz no fundo. É uma passagem entre planos. Seres espirituais superiores abrem uma espécie de portal energético. Se o corpo espiritual da pessoa desprendido passa por aquele portal, já sai num plano sutil. Mas na hora que a pessoa estiver passando, ela vai falar, passei por dentro de um túnel luminoso, que na verdade é uma espécie de raio trator espiritual, que traciona o corpo astral de dentro para fora e puxa a pessoa para uma experiência bem legal. Isso acontece não somente nas saídas do corpo temporárias, mas há muitos relatos de espíritos desencarnados do que ocorre na hora da morte. Eu vou precisar de você para mais um conceito, porque às vezes eu sei que o telespectador não entende todos os conceitos. Eu vou precisar que você está falando de corpo astral, de corpo... explica isso. Porque o pessoal conhece esse corpo físico aqui, né? E as carnes. Agora, do que você está falando? O corpo físico, ele também tem vários nomes ao longo da história. Soma, corpo carnal, corpo físico. Todas as tradições espirituais falam que o corpo físico é interpenetrado por um corpo energético sutil. Qual é o nome mais próximo da nossa realidade aqui cristã ocidental? Corpo espiritual. Corpo de luz, que o ocultismo chama corpo astral, a projeciologia chama psicossoma, o outro chama corpo extrafísico, Allan Kardec chamava perispírito. Um corpo de luz que, para facilitar, é mais fácil chamarmos de corpo espiritual. Agora, esse corpo, eu sei que a ideia desse corpo astral, gente, é que esse corpo físico é uma consequência dele. Ou seja, ele existia antes do corpo físico, existe depois. Quer dizer, é ele que forma o corpo físico, mantém a gente aqui, depois ele deixa essa casquinha de carne e continua o astral. Parece que o astral parece ser um corpo eterno, um corpo que te acompanha por um longo tempo. É isso a ideia, não é? É isso. E um detalhe importante. É o corpinho que você vai viver quando você morre. Na verdade, eu estava brincando com os colegas aqui, ali nos bastidores, o corpo físico é uma camisinha do corpo espiritual, um envoltório. Você vem para a Terra para transar com a vida terrena, usando um envoltório de carne que é o corpo. É um escafandro. Um escafandro. Então, nós já existíamos antes desse corpo existir. Esse corpo é aprontado pela natureza no útero da mamãe, a gente entra. Agora, ao mesmo tempo que a projeção astral, ela já passa a ser uma prova da existência desse corpo. Uma das grandes coisas das saídas do corpo é que comprova, pelo menos para a pessoa, de que existe vida após a morte, porque a pessoa encontra pessoas que desencarnaram aqui, Luiz, vivas do lado de lá, comprova para ela de que a morte é uma pegadinha da natureza. Você pensa que está morto, mas não está, porque a consciência não é apenas o corpo físico, é algo a mais. Quando o corpo cai, essa consciência sai, porque um dia essa consciência entrou, ela não é o corpo. Quando esse corpo cai, essa consciência sai. Então,
praticamente nós, o espírito, a consciência, nós não nascemos nem morremos, nós só entramos e saímos. Mas isso é claro, isso é o óbvio, né? Que para quem já percebeu, eu já tive vários fenômenos. E eu acho bacana que quando eu tive esses fenômenos, começou a acontecer, embora eu já fosse, né, já conhecesse a matéria, nunca tive experiência pessoal. Quando eu tive, é uma coisa tão maravilhosa, porque você sabe que existe realmente um plano paralelo, que você está num plano paralelo, você muda completamente a sua maneira de ver a vida. E nada melhor prova disso do que ter a experiência. Agora, logicamente, se são estudiosos aqui, gente, né? Eles são estudiosos por paixão sobre o assunto. A ciência oficial e outras coisas demoram muito. A psicopatologia demora muito para entender essas coisas. Só que os fenômenos estão acontecendo e nós precisamos de estudar e compreender, independente do caminho da ciência oficial. Então, é uma ciência extraoficial, mas é uma ciência que averigua e constata, porque, né, eu sei que você como estudioso e os outros também, a gente coleciona casos, coleciona pesquisa. Outra coisa, para o pessoal até que está aqui, o pessoal de casa situar melhor, Luiz, tem várias sensações que as pessoas têm que são identificadas claramente como essa projeção e que elas não sabem identificar. Por exemplo, quantas pessoas aqui já não acordaram uma madrugada e descobriram que não conseguia se mexer, tentou abrir os olhos, não conseguiu, tentou gritar para chamar alguém, não saiu som nenhum, e ela desperta apavorada. É sintomático essa paralisia causada pela queda de metabolismo. Por exemplo, levanta o dedo quem já teve isso. Quem já teve isso? Então, pode levantar. Essa experiência é muito comum. Desde a adolescência que eu tinha essas paralisias, logo seguidas das saídas do corpo. Então eu descobri que se eu não tentasse me mexer, relaxasse na hora da paralisia, que eu tinha esse desprendimento espiritual, porque o corpo espiritual não é afetado pela gravidade. Por isso a sensação que você tem é de um espírito livre. Você começou assim espontaneamente? Eu tinha 15 anos, essas experiências começaram espontaneamente, e o pior é que lá em casa ninguém entendia nada, porque minha avó era católica, minha mãe era evangélica, meu pai materialista e 2 irmãos crentes. Gente, então, família era colorida, o meu pai dizia que eu estava louco. A minha avó era católica, a minha mãe era evangélica, as duas nunca concordavam em nada. Mas numa coisa elas concordavam, esse garoto tá com o diabo. Ah, bom, tá com o diabo. Isso é fatal. Então, eu não tinha quem entendesse. É o clichê dele. E além de eu ter essas paralisias, eu também tinha a sensação muito comum, que todo mundo tem, de você estar cochilando, quase caindo no sono, quando você tem a nítida sensação de estar escorregando e caindo e dar um solavanco. Um deslocamento da energia. Isso mesmo. Aí eu estava no quarto, tinha esse tranco, a minha avó falava assim: é porque você está crescendo, meu neto. Pô, eu só tenho 1,67 m, eu não cresci nada. Esses trancos acho que perturbaram o seu Tem outra sensação também, a pessoa está deitada e uma sensação de dilatação. É a aura dela que está dilatando, parece que ela está engordando. Você como médium, várias vezes já sentiu essa sensação. Mesmo na cama, parece uma coisa imensa, começa a abrir uma coisa imensa. E é muito comum também em pessoas que dão passe ou reiki, na hora que está aplicando energia, parece que as mãos ficam grandes energeticamente. Quando a pessoa está deitada, incha a aura totalmente e ela tem a sensação que está estufando. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com o Plínio. Plínio, como é que você começou a se envolver nisso, Plínio? Eu comecei com 18 anos, que eu fazia um trabalho muito pesado. Aí eu cheguei em casa muito cansado, levo direto para a cama. Tomei um banho e caí na cama. E nisso minha família estava na sala, assim, televisão. A minha porta do quarto ficou entreaberta. Aí eu estou deitado na cama, eu vejo uma pessoa andando dentro do quarto. E como eu tinha que acordar muito cedo, eu fui dormir preocupado com que roupa eu ia trabalhar amanhã, né? Eu fui dormir cedo, não vai dar tempo para acordar, pegar a roupa. Então eu vi uma pessoa andando dentro do quarto, e essa pessoa foi na minha gaveta, mexeu na minha gaveta, foi no guarda-roupa, mexeu na minha roupa, no guarda-roupa. Aí eu falei, pô, deve ser ladrão, né? Aí ele veio até a cabeceira, olhou assim pra mim, rosto com rosto, colou o rosto em mim. Aí eu apaguei. Apaguei no outro dia, eu acordei e fui perguntar à minha família, vocês não viram o ladrão entrar dentro de casa, não? Ah, não, aqui não entrou ladrão nenhum. Falei, não é possível, que ladrão entra no meu quarto, mexe nas minhas coisas e ninguém vê. Isso aconteceu da primeira vez e dali pra cá foi uma constante, quase que diariamente, há mais de 15 anos. Isso é muito comum, Luiz, porque quando a pessoa acorda paralisada, como ele está narrando, ela já está no estado alterado. E no estado alterado, a percepção da pessoa se amplia. Claro. Então ela percebe, às vezes, presenças extrafísicas no quarto. Você percebe esta dimensão
e a próxima ao mesmo tempo. Como uma rádio pegando 2 dials ao mesmo tempo. Isso, e elas se misturam. E de tal sorte que você está no seu quarto, você identifica, mas ao mesmo tempo você vê pessoas que não estão lá, como ele viu, que deve ser um espírito, ou objeto, ou coisas que normalmente não tem no quarto, mas tem no que chama de quarto astral, no duplo. É engraçado, mistura tudo, né? E a impressão é bastante diferente. Foi apavorante pra você? Porque você pensou que era ladrão, cara. Você também é medroso, não? Não, mas não podia me mexer. Ah, você também estava preso e não conseguia se mexer, estava nesse estado Exatamente. Que o Borges falou. Ah, tá. E aí a impressão deve ter sido horrível. Eu não podia como me defender, né? Diz que me livre. Clóvis, como é que você começou, Clóvis? Aos 25 anos eu tive a primeira experiência consciente de saída do corpo. Mas esses estados alterados eu já tinha, de estar deitado, ver o quarto, não poder me mexer e aos poucos ter um pouquinho de liberdade. Mas o primeiro eu estava na Itália e eu estava dormindo, aí eu me senti arrancado do meu corpo, aí eu não enxerguei mais nada, estava tudo escuro, eu me sentia flutuar, ouvi o som de marola, de ondas. Aí eu me vi no Brasil, no quarto do meu pai e da minha mãe, eu estava sentado no criado mudo e eu estava observando eles adormecerem. Aí aquela visão saiu, voltou novamente o som de marola, e aí eu estava no meu corpo, eu voltei muito abruptamente, eu fui arremessado assim, meu tronco chegou minha cabeça perto dos pés assim, e o estado muito ofegante. Aí com o tempo eu fui saindo... Você pensou disso? Porque você não só viu, você estava no quarto com seu pai e sua mãe eles deitando, depois você foi arrancar e jogar nos pés, pá! Foi. E você entrou na cinta, porque foi encaixado acho que pelos pés, né? Aí Foi. E aí? Então, aí eu achei interessante, porque eu já tinha ouvido falar de monges do Tibete que faziam projeção. Eu não imaginava. Alguma informação. Como é importante alguma informação. Eu não imaginava que algum dia isso fosse acontecer comigo. Mas aí começou a acontecer constantemente. Eu saindo do corpo, me vendo meu corpo. E aí eu comecei a fazer um tipo de pesquisa, saber, sentir sensibilidade, passar a mão na parede, procurar flutuar, sair, ver as pessoas que estão comigo, as pessoas, várias pessoas familiares saíam do corpo também, tinham um relacionamento, às vezes resolvia alguma pendência fora do corpo, tinha mensagens. Aí depois eu passei a visitar planos superiores. Então, o que eu vi, eu não conhecia ainda. Com 25 anos eu era católico, participava de pastoral da juventude, eu tinha uma formação católica, apesar de que um ramo da minha família era espírita. Então eu até dava um pouco de crédito, mas eu era mais católico. Mas aí eu comecei a ver coisas, a conversar com entidades, e eles começaram a me explicar como era lá em cima. Por exemplo, um dia eu cheguei num plano espiritual, aí um senhor chegou para mim e falou assim: olha, você está no 2º plano, acima desse existem 7. E me deu algumas orientações de como eu deveria me comportar naquele local, né? Aí eu fui naquele local, voltei. Aí eu comecei em outros planos, em outros que são chamados os umbrais, né? Eu vi que tinha 7 planos, aí eu procurei estudar, procurei ler os livros. Bibliografia, procurei. Uma bibliografia vasta sobre esse assunto. E aí eu comecei a visitar todos os planos, né? E comecei a participar de palestras, congressos. Mas isso mudou radicalmente a sua maneira de pensar, a sua filosofia de vida, né? Ah, claro. Tem como. Porque, inclusive, eu não só da orbe da Terra, mas na orbe de outros planetas também. Eu já vi falar vários projetores me contaram. Eu nunca tive esse privilégio. Claro. Então, hoje eu tenho uma consciência, vamos dizer assim, uma consciência cósmica de onde nós viemos para onde nós vamos. Isso é muito interessante, porque aquela insatisfação, aquela insegurança de você estar na Terra, não ter conhecimento, realmente, tudo, né? Não tem medo da morte, nada. Nem medo da morte, não tem medo da vida, né? Inclusive os parentes meus que desencarnam, eu sempre vou visitá-los. Eu tenho um primo que faleceu, que desencarnou com 9 anos. Fui perguntar, ver se ele estava bem. Ele falou, não, estou Mas você sabe, Clóvis, minha que mãe. Eu também comecei com uma morte do meu pai, porque eu estava nos Estados Unidos e meu pai faleceu rapidamente aqui, de ataque cardíaco, inesperadamente, e eu estava no interior e eu não conseguiria chegar para o velório. Então eu resolvi não vir. Ao contrário, você vê que minha mãe ia ter um baque, e ela já tinha até marcado uma passagem para me ver lá nos Estados Unidos, quando aconteceu isso. E aí ela resolveu ir lá me ver para também, depois de velório, se parecer. E eu fiquei lá, e foi quando projetei, entendeu, para encontrar meu pai.
Foi de lá, eu fui deitar uma tarde e eu, né, fui projetado, porque a gente é projetado, porque tem sempre um guia com a gente, projetado pela primeira vez para encontrar meu pai onde ele estava. Foi impressionante. Ó, gente, eu abracei meu pai, é carne e osso. Ele cheirava o mesmo perfume. Então, deixa... Uma coisa impressionante para mim. Como é bom a gente se desprender de tudo e saber que existem outros mundos, existem tantas outras coisas. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Gente, isso é maravilhoso. Te dá uma segurança muito grande, Luiz, em relação às perdas que todos nós vamos passar, porque cada um de nós está aqui por um tempo. Ninguém vai ficar, né? Todo mundo vai morrer, essa saída vai do acabar. corpo, ela te dá uma segurança de você perceber, não por crença, por realidade. Por vivência, você não tem né? como provar para o outro, mas você tendo a vivência para você, vem a segurança, a alegria, a percepção que a pessoa continua viva em outro plano. É claro, você vai ter saudade física da pessoa, mas uma saudade não mórbida, aquela de achar que acabou tudo. Não, uma saudade uma doce, coisa alegre, lúdica, gostosa. alegre, que dá vontade de docinho. encontrar a pessoa, abraçar ela do lado de lá. Agora, Plínio, responda pra mim, porque você acha isso uma coisa perturbante, uma coisa conflitante pra você. Como é que é isso? Em parte é porque, devido a idas e vindas do astral, parece que tem alguns efeitos colaterais, né? Por exemplo? Eu durmo num quarto, eu, minha esposa, os filhos, por perto, tudo. E eu desenvolvi, nessas idas e vindas da viagem astral, desenvolver falar. Eu falo dormindo demais, assim, várias línguas, né? Francês, português, árabe, japonês, chinês. Você deita nesse estado, Então, a tua esposa que ouve e conta. ela dorme do lado, quer dizer, ela não dorme. Claro. Ela fica me assistindo, né? É. Fica me assistindo a noite toda lá, eu falando. Já me expulsou do quarto por 2 anos. Aí é grave. Então, Aí ele fala o nome da amante durante o sono. Não, Aí a você mulher imaginou? expulsa mesmo. não, Se mas ele tiver e falar... não, mas acontece que não é eu que falo, não é minha consciência, a minha boca. Quer dizer, o que acontece é o seguinte, algo está acontecendo ali, pode ter alguém usando o seu corpo, é isso? Não, é minha boca fala sem a minha autorização, vamos dizer assim. Você está dormindo e está inconsciente. Inconsciente. E alguém entra e começa a falar. Começa a falar a noite toda, ainda mais língua que ele não conhece. Mas isso parece uma obsessão. Mas Uma interferência, uma invasão. em mais de 15 línguas diferentes? Sim, mas por que está fazendo isso? Não, por que será que está fazendo isso? Borges? Gostaria de saber, né? É o seguinte, isso é um fenômeno chamado em parapsicologia xenoglossia, Xenoglossia, né? A linguagem diferente daquela que a pessoa conhece. Eu conheci alguns casos assim, Luiz, e tinha 2 possibilidades. Porque esse é um lance mediúnico, é psicofonia. Claro, isso eu né? sei. Pode acontecer Liberdade consciente, né? dele estar fora do corpo e uma outra entidade está acoplando no corpo, não é entrar, mas está acoplando e usando o chakra da garganta para poder comunicar. Só tem 2 possibilidades. Um guia espiritual, um mentor espiritual que está fazendo um chamamento para o despertar da mediunidade dele, por um fenômeno, ou um processo de assédio espiritual, que é o que você está mas não parece ser negativo. Embora esteja incomodando, não parece que o fenômeno em si é negativo, não fez nada negativo. Você nunca pensou por que isso tudo na sua vida? Será que as forças espirituais não estão te chamando para uma realidade? Você vê, aqui o Clóvis, os Borges tiveram, mas eles foram para o estudo, foram conhecer, foram desenvolver a partir disso um conhecimento da vida, um conhecimento da espiritualidade e tudo. Você não acha que isso acontece de uma forma tão forte como acontece com você? Porque estão te chamando para esse estudo, chamando para entender o que é que Deus quer de você, expondo isso. Mas chamando de que forma? Eu acordo de manhã, vou trabalhar, volto. Tem pouco tempo assim para ir atrás de alguma coisa. Mas o fenômeno está contando para você que existe a vida, que existe outras dimensões. Né? Eu acho que você... O que eu faço com isso? Pois é. Posso fazer uma intervençãozinha? Questão do objetivo, eu também fiquei preocupado no início. Eu falei assim, bom, por que eu estou indo, né? Então eu procurei, em primeiro lugar, conhecimento, né? Conhecer o que estava acontecendo. Ler sobre o assunto. Eu li todos os livros e muitos dos fenômenos que estavam ocorrendo comigo, eu fui encontrar em livros psicografados do Chico Xavier, Irene Pacheco Machado. Eu vi lá, então, o que aconteceu? Eu me balizei, eu falei, bom, existem fenômenos que estão ocorrendo comigo, que estão ocorrendo com outras pessoas. Aí eu passei a encontrar, todas as vezes que eu ia, eu sempre tinha alguém do meu lado.
falava, olha, aqui é assim, aqui você não pode flutuar, porque as outras pessoas não podem, procura não fazer isso, procura fazer aquilo. Foi aprendendo a viver do outro lado. E fui aprendendo do outro lado. Às vezes eu sentava assim, ia começar uma palestra, eu chegava na palestra assim, eles falavam uma parte da palestra, toda a lembrança eu não tinha, eu tenho apenas um pouco da lembrança, e guardava. E muitas mensagens eles traziam para mim. Às vezes eu chegava para eles, eles falavam algumas coisas que iam acontecer com o futuro. Por exemplo, em 97, o Brasil estava muito bem, aparentemente bem, tinha o plano real. E eles falaram, olha, vai ter uma reviravolta agora em 98. E o Brasil vai entrar numa grande crise e só vai melhorar, começar a melhorar a partir de 2005. Então eu já estava preparado para essa crise que tinha. Eles me mostraram também, me passaram uma informação, assim, Deus não gosta de grandes multidões, Ele quer o trabalho em pequenos grupos. Então são pequenas mensagens assim que eles vão me passando. Então o que eu penso com isso? Bom, o que eu penso com... Que orientou? É uma orientação que eu tenho, que é para mim, e também eu tenho que compartilhar essa orientação com algumas orientação. Pessoas. Lógico. Então eu entrei num trabalho que é um trabalho mais espiritualista, um trabalho alinhado com certas energias, com certas entidades, com anjos, que eles passam informações e eu vou anotando e classificando. Quer dizer, você passou a cuidar do seu processo, da sua vida e ao mesmo tempo de algumas pessoas, no sentido de ajudá-las também. Quer dizer, foi uma coisa que te preparou, porque é uma escola, né? É uma escola. Lá essas experiências, sabe, Plínio, eu sempre achei que é uma escola. Cada trabalho que acontece com a gente, cada experiência que acontece com a gente, é um capítulo de aula. Que você tem que parar e meditar o que aquilo quer dizer da vida. O que ele está explicando da vida? O que está me mostrando da vida? E cada vez que aconteceu isso comigo, eu aprendi coisas incríveis sobre a verdade, sobre a vida, sobre como as coisas funcionam. Porque eu estou tendo a oportunidade de ver aqui e estou tendo a verdade de ver o plano paralelo. Então fica muito mais claro para mim certas coisas que ficavam antes. Perguntas que eu não tinha, não é? Começam a ser respondidas a partir das minhas experiências de projeção. Inclusive, só para acrescentar, fora do corpo, surge a presença desses mentores espirituais, esses seres de luz, que trazem orientações. Só que as orientações que eles passam, para mim, para ele e para todos os outros, é sempre num sentido geral de trazer para o plano físico ideias de imortalidade, de autoestima elevada, de ser feliz, de aproveitar a estadia na vida para aprender tudo que tem que aprender, porque a vida é valiosa, não só de lá como a daqui também. Claro. E muitas das vezes eu perguntei a esses seres espirituais coisas e eu recebi a resposta, vai viver para aprender. Eles não dão a resposta do que a gente precisa saber, porque seria a mesma coisa do professor dando a cola no dia da prova. Não dá. Mas eles estimulam o seguinte, olha, eu vou te dar uma pista, corre atrás. Vê o que a vida está te dizendo. Observa o que aquela dificuldade está te ensinando. Observa o contexto e vê se você dá a virada de mesa agora ou não. Vê o que você faz, mas não diz o que fazer. E isso eu tenho notado, porque eu tenho trabalhado muito com o plano dos bons espíritos. Eles não mimam a gente. Olha, quem é um pouquinho mais lúcido não mima ninguém. Pelo contrário, dão até broncas. As tontas, as antas que mimam. Agora, o pessoal mais lúcido, mesmo aqui na Terra, a gente põe a coisa na linha e deixa as pessoas se esforçarem para fazer as coisas. Porque nada substitui, gente, viver. Não adianta contar tudo como é. Você precisa viver para saber. O saber é a vivência. Não para que a vida. Deus enviava todo mundo no céu, dizia como é que é e acabou a história. Não, mas não é assim. A gente passa pela vida. A gente vive, sente. Porque é sentindo que as coisas realmente fazem sentido dentro de nós. Fala, Plínio. Queria dizer assim, por exemplo, falar que foi para planos superiores, para... Você nunca foi? Nunca fui para esses lugares, só para aqueles lugares que... Feio. Uma vez eu estava num lugar, acho que na Astral, Então eu passei em frente a um bar noturno, porque lá tem bar noturno. Entrei num bar noturno lá e fiquei pentelhando lá, né? O pessoal do balcão bebendo, enchendo a cara de cachaça, prostituta, tudo quanto é coisa. Aí entrei lá e eu fiquei perturbando as pessoas, ó, fulano, você morreu do quê? Ah, eu morri com uma garrafa na boca. Aí você, eu fui atropelado. E todo mundo bebendo, aquela gandaia toda. Aí o pessoal começou a se incomodar comigo, e interessante que eles sabiam que eu estava vivo.
Claro, porque você tem uma coloração diferente. Aí vieram tudo pra cima de mim, me desceu o moço. Aí quiseram te pegar quiseram me pegar e me bater, né? Eu saí correndo do bar, fui lá pra rua, na rua aqueles doidos correndo também. E olha, gente, quantas vezes a gente tem experiência, pensa que está sonhando e está realmente andando em algum lugar desse aí, visitando alguém, os caras querem te pegar de tal, né? Porque, dureza, pelo que todo mundo fala, os projetores, tanto ele como outras pessoas que contam isso, né, nos Estados Unidos, na Europa, que eu sempre fui atrás de experiências, eles contam que existem esses lugares, sim, paralelos, mas são lugares onde está esse povo da pesada. Chamado umbral, né, Luiz? O baixo astral, umbral, pessoal pesado. Pessoal da pesada, eles estão... E você acaba sempre indo lá, cara. Esse problema aí... Que você vai lá? Eu nunca vi se é um anjo me acompanhando, anjo da guarda. Mas como é que Nada, o né? anjo não vai acompanhar ele pra gandaia num bar noturno, fora do corpo? Fica difícil. Cascareto. Não, depende do lugar, né? Cascareto, me diz uma coisa, como é que fica? No meu caso, eu acho que aflorou muito, assim, premonições. Serviu, foi uma coisa muito boa, porque muitas vezes eu saí de enrascada, meus filhos, né, tá servindo, eu procurei estudar. Então eu me acho útil, mas não sei a que propósito, né? Aqui, por exemplo, está me sendo útil, porque a vivência intuitiva, eu fiquei mais sensibilizada. Porque você percebeu que os fenômenos começaram a abrir a sua sensibilidade. Naquele dia, abriu, não só você teve aquela experiência, mas como o teu corpo astral estava mais fechadinho, agora ele tem a capacidade de se tornar mais elástico. E veja bem, sensibilidade, gente, sentir, é corpo astral, viu? Porque carne não sente nada. Isso eu sei porque eu me projetei. Eu saí, sentei do lado do meu corpo, eu mexia no meu corpo, era um pedaço de carne. E esse meu corpo astral, que eu via bem claro e mexia, é o que tinha sensibilidade. Aí eu percebi, então eu estou aqui com os dois juntos, encaixados, agora acordados. Quem tem a sensibilidade é o astral. Ora, ele pode ficar mais apertadinho, mas ele pode se expandir. Quando ele se expande, você é muito mais sensível, você percebe uma pessoa mais de coisa. E todas as nossas capacidades se tornam melhores. A minha inteligência é melhor, meus feelings, né? Você fala de intuição, são maiores, chego a ver futuro, chego a sentir o que tem problema atrás da vida da pessoa, chego a sentir algo. Eu chego a ver estou vendo essa e outras dimensões que normalmente eu não via. Então, se eu estou mais aqui, eu só vejo essa. Se eu estou mais solto, eu vejo as outras que são paralelas. E é o que está acontecendo com você. Eu estou me sentindo muito bem. Eu acho que mais leve, não sei, uma coisa... Mas você não fica legal. melhor para ajudar os seus filhos também? Eu fico mais segura. Apesar que eles têm aquela coisa de usar a mãe como meio que instrumento, né? Mãe, se a mãe fala, não vai em tal lugar, porque já aconteceu. Deu a mãe no meio aquela dessa... boca maldita, eu já sei. Pois Aquela boca maldita daquelas mães, olha o que eu tô falando! E a gente não ouve e leva na cabeça, Não, né? é que no Aquelas meio... mães mediúnicas, né? Ótimo, eu conheço, já tenho uma. Pois mas no meio disso tudo, aflorou assim, eu fiz viagens e muitas vezes, teve uma vez que eu vi o meu filho morto, uma experiência muito ruim. Ele, eu fui até o IML, aí me entregaram as carteiras de identidade e eu vi os meus filhos falar, quem mais morreu? Aí me davam. E depois disso eles marcaram uma viagem, estava tudo pronto, uma pessoa de Sorocaba entrou em contato para falar para não ir, que estava percebendo lá também que ia acontecer 4, 5 mortos. E depois, nesse lugar onde eles foram, eles não foram. Não foram, porque você segurou. Nós não deixamos, né, o pessoal da família. No final, todo mundo estava sentindo alguma coisa. De N religiões, um era budista, o outro era não sei o que, estava sentindo uma agonia, não sabia o que era. Enfim, impedimos de ir e a chácara foi assaltada, uma chácara ao lado, barbarizaram lá. Então, realmente, é coisa que segurou um pouco, que ajudou. Né, agradeci, falei, se for para ter isso, você foi tá ótimo. avisada né? de um evento onde eles podiam ser atingidos e de repente você sabe que você salvou a vida. Estressa um pouco, porque é lógico, é diferente de um sonho normal. Imagina. Porque eu senti, eu via, ainda falava, conserta o rosto do meu filho, ele não é assim. Sabe aquela coisa nítida, horrorosa? Mas em compensação, quando eu voltei, né, falei, não é pesadelo, porque também não fiquei paralisada. Mas é muito engraçado você colocar, você não estava no presente. Não. Você fez uma viagem, mas você estava num futuro. E está acontecendo muito. Possível, nem era o futuro real. O futuro possível. O filho machucado, então, é o que poderia vir a acontecer. Como é que é isso, Wagner?
É o seguinte, quando ocorre uma experiência fora do corpo, muitas vezes é como se a mente da gente expandisse e a noção de tempo desaparece, Luiz. Então você está num contínuo, vamos chamar assim, onde você vê possibilidades alternativas. Porque o futuro não é absoluto. Não. Né? Tudo é possível da gente mudar pela ação, gerando uma nova reação. Então você percebe uma certa faixa alternativa que, se não houver uma condição de alterar aqui, ela talvez aconteça. Aconteça, Ao você perceber e trazer informação para cá e se precaver contra ela, você mudou a ação que geraria aquela reação. Por isso, muitos avisos são dados fora do corpo, seja por espíritos superiores, ou seja pela própria capacidade da pessoa de, fora do corpo, perceber essas faixas alternativas. Há muitos relatos sobre isso, muitos acidentes que foram evitados, e às vezes coisas que não possam ser evitadas, mas que pelo menos prepara a pessoa para conviver com a situação. Eu me lembro quando eu estava uma vez em Miami, que eu cheguei, eu ia dar uma conferência em Miami, eu cheguei lá, todas as janelas estavam com esparadrapo, com fita crepe, porque estavam esperando um furacão que passaria ali, né, segundo a predição dos cientistas que estava na rota do furacão. E a cidade inteira trabalhando no rádio, inclusive, para fazer vibração, energia, rezar, enfim, como se expressar, para que ele não entrasse na cidade. Foi um movimento energético muito forte. E ele chegou, né, a alguns quilômetros da cidade e, inexplicavelmente, ele virou a direção e foi para outro lugar. Foi um fato que eu vi como a gente altera o destino até de uma catástrofe. Até de uma catástrofe. Ele faria não seria uma coisa terrível ali, mas ele ia fazer um belo estrago. E estava todo mundo avisado, todo mundo precavido. Então não era uma coisa que pudesse machucar muita gente. Mas iria machucar ou até alguns bobos. Tem uma outra questão ainda que eu já observei muitas vezes. Você percebe um evento, é mostrado para você, mas que você não pode alterar. Por exemplo, um evento kármico pesado. Mas a observação que você tem te prepara para conviver quando aquilo acontecer. Então você às vezes não altera o evento, mas você altera você. Quando o evento acontece, você está preparado psicologicamente para transformar a experiência. Então, de todo jeito, se a pessoa souber lidar com aquilo, seja para mudar aquilo ou para mudar ela, tem sempre um benefício para ela. E eu sempre digo, quando a gente sabe de alguma coisa ruim que vai acontecer, ou por sonho, por desdobramento, ou por qualquer outro processo, você deve vibrar para não acontecer. Mandar uma luz, mandar uma paz, mandar amor, fazer um negócio de força, energia e mandar, porque daí é que vai alterando com a tua vontade. Porque se você viu, é porque alguém está precisando da sua ajuda para alterar. Então, às vezes, um desastre de avião, para ser evitado, centenas de pessoas sonham. E logo depois. O Times tem um departamento que as pessoas que têm sonhos telefonam. E eles fazem a somatória dos sonhos. Por exemplo, numa semana, todo mundo sonhou com um desastre de avião com certas características. Eles avisam a companhia, que já suspendeu voos naqueles horários que eles achavam que podia acontecer. E tal é a certeza que quando acontece numa população muito grande, quer dizer que essa população sensível está realmente vendo que está próximo de acontecer aquela desgraça. E não é um ou dois, né, é um departamento que recebe telefonemas. É impressionante, né? Como o ser humano tem essa capacidade, né? O negócio, Luiz, é que nós temos um potencial vasto, todos nós. Muito grande. Nós não usamos 10% do que a gente é. Ih, nem 2%. Na verdade, é uma loucura. O potencial que a gente tem é muito grande. Por isso, uma das formas da gente ativar esse potencial, e os espíritos que eu vejo têm me pedido muito para falar isso, Luiz, é aumentar a autoestima. Você tem que estar feliz com você por dentro, porque tua energia flui, tudo se abre, e aonde quer que você for, com a sua autoestima alta, você é capaz de conviver com qualquer situação e melhorar tudo em volta. Quando tudo estiver destruído por fora, se você tiver sua autoestima alta, você reconstrói tudo. Então é necessário, a força nossa tá ali, todos nós possamos ter autoestima para ser felizes. Gente, não tem, eu já vou pegar o gancho dele, não adianta, minha filha, se você não começar a se gostar, botar uma coisa, para de botar culpa por você para baixo, ficar insatisfeito com você, esfaquear porque você tá meio gordinha, essas coisas loucas que você faz, que eu vivo falando aqui, né? Você faça o favor de começar por uma coisa boa aí, porque você não conhece o poder e o bem que você pode para fazer. E qualquer pessoa, não tem essa coisa de nascer médio especial ou não especial. Qualquer um, tá? Começa a fazer alguma coisa aí.
Fala, Plínio. Mesmo contra a vontade, tem que aceitar esse tipo de coisa. Olha, eu acho que tem muita coisa na vida que é meio contra a vontade, mas a gente tem... Não é que tem que aceitar. Se tem alguma coisa que quer aquilo de você. Viagem astral pro meu continua, porque tem lugares que a gente vai que é uma delícia. Dá vontade de ficar lá, né? Dá vontade de ficar lá, porque a gente não precisa pegar um transporte lotado, uma lotação cheia de gente, suada e ir pra tal lugar. Ali, nesse dia, a gente tá lá. Tanto é que eu ia muito pro interior, eu tô com muito calor aqui. Eu decido ir pra praia, vou pra praia, em 2 minutos eu tô em casa de volta. Quer dizer, é muito diferente. Aqui pra mim me deslocar pra praia no fim de semana é um inferno. Mais difícil. Não, a vida aqui é muito devagar mesmo. Mas você sabe o que é? Meus amigos espirituais falam assim que a vida aqui é para descanso. Descanso nada. Aqui é descanso, filho. Já me falaram isso também. Como é que é a coisa lá, ó? Cara... Lá é muito rápido as coisas. Lá, pois é, isso que eu tô te falando. Lá é rápido, aqui é lento. Olha a cara dela. Lenta. Eu não tenho essa paciência. Lá é... Então a gente tem que ter um equilíbrio lá, viu? Olha, você vê só que você anda meio desequilibrado, meio alterado, você for pra aqueles bar, né? Ué. Cheio dos mais lá, quase levou um pau lá, né? Quase. Mas isso porque você não acha que não andava muito bem. Andava ó, com umas energias pesadas, brabo, nervoso, ruim. Aí você vai pro ruim. Você só vai pro bom quando você tá melhorzinho. Quando você tá mais calmo. E quando você não arruma encrenca. Porque você é teimoso, encrenqueiro. Então, tem cara. Teimoso, encrenqueiro, não é? É curioso, eu tô lá, eu fico perturbando as pessoas. Você morrer do quê? Sai pra lá, pô. Porque, gente, você já imaginou chegando lá? Você tem uma viagem dessa e você quer saber tudo. A primeira coisa que eu fazia quando eu esperava é olhar pra tudo. E tem tudo igual aqui, até buraco de fechadura, chave, porta, cadeira, é tudo igual, gente. É impressionante, é sólido, você vai e você toca, você não é transparente não, é sólido, pra você que tá lá é sólido, como aqui. Sólido. É sólido. Mas é que nós estamos num outro estado e tudo também está nesse mesmo estado. Da mesma forma que a energia daqui é compatível para a gente tocar, se você está fora do corpo naquele plano, com aquela vibração, você toca tudo, abraça. Agora, se você passa para um plano mais sutil, todo aquele plano anterior onde você estava se torna invisível para você, porque você passou por um outro plano. Fala uma coisa para mim, qual é a sua experiência mais incrível para você? Olha, eu tive uma vez, isso eu tinha 25 anos, hoje eu tenho 44. Eu tive fora do planeta Terra, projetado, com um espírito chinês do meu lado, e apareceu uma entidade que era um oval luminoso. Ele não tinha forma humanoide, Luiz. Era um oval, uma entidade multicolorida, só energia, e essa entidade entrou mentalmente em mim e descarregou um monte de informação. Só que a informação era tão alta que eu não entendia nada. E aí, várias vezes ele tentou passar o conhecimento para mim e eu não tinha nível para entender. Eu fui puxado de volta para o corpo, abri os olhos na cama, com raiva de mim mesmo, porque ele tinha me passado informação alta, eu não tinha segurado. E aí me aparece o guia espiritual chinês do lado e fala assim: quando eu levei você até lá, eu já sabia que você não ia entender nada, porque a explicação era muito alta para um ser humano. Então por que você me levou lá? Para você perceber que você não sabe quase nada. Toda a tua vida, até o último dia da sua vida, lembra dessa experiência. Você não sabe quase nada, jamais deixa o teu ego transparecer na frente da informação. E saiba que para um dia entender o que aquela consciência passou para você, você vai ter que primeiro aprender as coisas aqui da Terra. Ou seja, me levou para lá para valorizar o lado de cá, o que tinha aqui. A gente tende a desvalorizar a nossa experiência. A gente tende a achar que isso aqui é uma prisão, que isso aqui é um inferno, que aqui é não sei o quê. Sem perceber, meu amor, que você está no melhor dos mundos para você. Ó, lerda do jeito que você é. Atrasada, complicada, etc. Tem que estar no mundo aqui. Porque pelo menos aqui você fica enturmada. Ó, são todo mundo meio lesado, que nem eu, que nem você. Vamos falar a verdade. Agora, você já imaginou se você chega num lugar, só essas grandes inteligências, essas culturas, você vai se sentir tão horrível. Você só fala de bolinho, de empregada, de lata de óleo, de feira, entendeu? De novela. Então, você já imaginou que horror? Não, melhor a gente ficar por aqui com a turma. A nossa turma é o povo da nossa coisa, né? Da nossa vivência, que está no nosso nível.
de conversa, de mente, de emoção, de experiência. Por enquanto, isso daqui é o melhor para nós. E é aqui que nós podemos aprender, desenvolver. E o legal, Luiz, aqui na Terra tem uma coisa valiosa que as pessoas às vezes perdem de vista, que são os amigos da gente. Oh, com quem você brinca, com quem você tem sua história, você interage, é junto, tá no mesmo patamar, não é alguém lá em cima e você cá embaixo, tá ralando aqui igual você. Sabe, a coisa mais valiosa que tem aqui, pelo menos que eu aprendi isso com o tempo, pô, você tá com um amigo falando besteira e contando piada. É uma das coisas que destrói o estresse, eleva a sua autoestima, você ri, a sua aura se abre. As pessoas pensam que a aura da gente, o campo luminoso, só fica bonito quando a gente faz uma prece. Na hora, quando você ri, é a coisa mais bonita energeticamente. É por isso que as pessoas acham que certos lugares, como certos bares ou lugares da balada, a energia é ruim. Tem uns preconceitos, às vezes as pessoas me veem na balada. Caspareto, você aqui. Como que diz? Como é que um santo vai para o inferno? Primeiro, eu não sou santo. E segundo, que lá não é inferno. Ou seja, às vezes onde tem alegria, eu adoro sair de escola de samba. Vocês imaginem a luz e a energia que tem a escola de samba. É uma alegria e aquilo é uma beleza. Meu Deus, eu dou uma saída na escola de samba, no final eu estou em outro mundo de maravilha. É uma alegria, uma coisa tão linda. É profano, profano nada. Ali nosso espírito abre, nossa alegria vem, nossa luz e aquela beleza. Gente, eu adoro samba, meu Deus. Ô Luiz, e também a outra coisa legal que tem por aqui é o lance da relação sexual, que é uma maravilha. A troca de energia com a pessoa que a gente gosta, o que acontece? Dois seres humanos num ato, o acoplamento áureo, com as energias trocando, coloridas. Quando você gosta da pessoa e troca de alto nível, aquilo se expande. Por experiência, e você também sabe disso, muitas pessoas que frequentam grupos, às vezes estão bloqueadas, a energia está presa, ela fala assim, me dá um passe, me dá um mantra, me dá uma prece. E aí você olha para ela e vê que ela não está precisando de um passe, ela está precisando transar. Minha filha. É verdade ou não é, Luiz? Você sabe disso. É claro. Cansei de ver, vem. Vamos soltar a franguinha aí, como é que é? Porque, gente, nada como a ternura. A ternura e o envolvimento de ternura é um potencial de energia e de restauração. Veja o que é a ternura verdadeira? Não essas coisas meladas, que você bem, não é nada dessas coisas suas que você faz. Ternura é aquela coisa mais envolvente de aura. Como isso alimenta, estimula o outro, como a ternura é boa para as plantas, para os animais. Quem cozinha com capricho, com ternura, a comida é uma delícia. Então, o afeto, a sexualidade que tem isso, ele tem um poder enorme sobre a restauração da gente, sobre a alegria. Porque Deus criou é para isso, né, bem? Porque precisa. Mas, Clóvis, como é que para você foi a experiência mais significativa? Eu diria assim que eu estive assim em todos os planos, que são 7, eu estive em todos os planos e estive assim com todas as hierarquias que nós conhecemos, com o Arcanjo Miguel, com o Arcanjo Gabriel. Eu estive na presença de Jesus 5 vezes. Maria, a experiência, talvez a maior experiência foi a de Maria, fora experiências assim que eu tive com seres também de outras orbes, né? Que eu até trouxe alguns desenhos aqui para explicar. Mas eu acredito que a de Maria foi a mais espetacular. Eu porque eu cheguei, tinha uma espécie de um templo, né? Aí, porque eu não nas minhas projeções, às vezes eu percebo a saída e a chegada. Não sabe o caminho. Não sabe o caminho. Ou às vezes só a chegada. Então, eu cheguei, eu vi uma senhora sentada, né? E vinha uma voz, sempre me vem acompanhado com uma voz para mim, fala assim, ó, esse é o Arcanjo Miguel, essa aqui é Maria. Aí quando eu olhei assim para Maria, eu não podia chegar perto dela, me parecia que tinha uma barreira, ela ficava a uns 5 metros assim, né? Aí eu perguntei, eu fiz uma colocação pessoal, ela me passou uma colocação pessoal. Aí depois eu perguntei para ela se era ela mesma que aparecia. Ela falou assim, que às vezes eu envio mensageiras, mas agora sou eu mesmo que fala com você. Aí ela foi levantando, ela me deu mais uma mensagem, que eu deveria guardar um determinado tempo. Aí o peito dela começou uma luz prateada, assim maravilhosa, começou um prata, começou aquela luz fortíssima, e ela começou a se elevar,
E aí o corpo dela virou só luz. E o ambiente que nós estávamos, naquele ambiente espiritual, ele era banhado pelo sol. E a luz dela era num prata tão forte, que era mais forte que aquela luz do sol, que era uma luz amarelada. Aí eu voltei assim, num estado assim... Entendeu a luz prata? Maravilhoso. Essa luz prateada entendeu? no astral é alto nível. Com a Yara, né, Yara? A descrição, você vê de onde vem? Isso, a luz prata e bem só no... Você viu de onde vem? Que bom, né? Você percebe? Gente, eu vou fazer um intervalinho, mas volto já para continuar essa história. Pois é, gente, estamos aqui conversando com pessoas maravilhosas. É o Wagner Borges, o Clóvis, o Plínio e a Yara. Estamos falando sobre projeção da consciência, ou seja, o fenômeno da gente sair do corpo e o que a gente vê, o que a gente não vê. Eu vou perguntar a você, Clóvis, qualquer um pode fazer isso? Se ele pode fazer, como é que é? Então, essa era uma preocupação que foi comigo constante desde o início. Porque quando eu saía do corpo, eu via outras pessoas saindo. Então eu passava pelos telhados e eu via as pessoas, por exemplo, um casal sentado no telhado, parado. Ou eu saía para ver um primo meu desencarnado, meu irmão mais novo me acompanhava. Teve uma época que eu tenho uma netinha de 5 anos, então eu estava com a mão dada com ela, a minha avó desencarnada, eu cheguei perto dela e falei, você trouxe a Luana? Eu falei, trouxe, está aqui. Aí ela foi brincar com a minha netinha. Então eu vi que na rua, eu vejo que muitas pessoas, elas fazem essa projeção. No meu entender, o que ocorre é o seguinte, a lembrança ou não dessa experiência. Então, o que me parece nos meus estudos é que faz parte da natureza cósmica, da natureza divina, todos saírem. Agora, nem todos eles lembram, por quê? Às vezes eles começam a sair num determinado momento da vida, eles podem sentir medo, sentir trauma, e aí eles vão bloqueiam a consciência do fenômeno. Mas o fenômeno continua existindo, mas eu vi, sem que ele saiba. Pessoas católicas, pessoas que são ateus. Não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Eu vejo pessoas... Gente, isso não é religião, tá? É a vida. Eu já vi reunião de políticos, eu já estive em reunião de políticos, que eles fazem reunião, eles não têm consciência disso, eles saem para o campo astral e vão fazer uma reunião lá. Mas você acha que é só o medo que bloqueia ou tem outros fatores? Tem outros. Existe um automatismo, tá? Quando a gente vai dormir, nós arrastamos para dentro do cérebro os últimos pensamentos que a gente dorme pensando neles. Claro. Por exemplo, você dormiu assistindo um filme, há uma forte tendência de sonhar com aquilo. Quando a pessoa vai dormir, se você perguntar para ela, você dorme pensando em quê? Nem ela sabe, porque são 1000 imagens na tela mental. Então, 100% dessas imagens e preocupações da pessoa são sobre o plano físico e o dia a dia. É claro. E o corpo espiritual tende a seguir durante o sono aquilo que a pessoa pensa. Como o pensamento da pessoa é só para esse plano, ela tende a ficar neste plano quando sai com o nível de consciência baixo. Se eu fosse uma pessoa desprendida de tudo que está acontecendo em volta, um dia que eu mando tudo para aquele inferno, esqueço, pego uma cuca fresca e deito numa cuca fresca, então eu vou ter uma consciência melhor do que acontece no... Exatamente. Fora Ou do corpo. então, você levar a vida normal como é e na hora de deitar, você mudar o paradigma. Por exemplo, quando eu levanto de manhã, não é hora de eu pensar no plano espiritual, é hora de pensar na matéria. Na hora que eu deito a cabeça no travesseiro, não é hora de eu pensar nesse plano, é hora de eu pensar no outro. Como as pessoas dormem pensando neste plano, elas ficam agregadas espiritualmente aqui. Então o conselho que eu dou, na hora de deitar, ergue o pensamento e começa a pensar em outro nível, para forçar o corpo astral a buscar outro plano. É automatismo, Luiz. Bom, mas veja bem, você pode até ir para um plano mais, mas... A lembrança não é um fator psicológico, não é o que regula, é o psicológico da pessoa? Não, na verdade não, porque ela pode ter experiências maravilhosas lá fora e não lembrar nunca aqui. Uma coisa é a experiência, a outra é a lembrança. Wagner, eu fico notando, eu como estudioso da mente, do comportamento, sabe, né? Como psicólogo, eu só estou sempre percebendo como as pessoas fazem força para não ver. Sim. Força para esquecer. Força para deixar para lá, então elas se cegam.
bitolam a sua visão porque não é conveniente. Então eu sempre achei que isso também influenciaria e automatismo. a lembrança e a grandeza. Sim, porque ela, é o que eu estou falando, ela vai arrastar esse padrão para lá e ao invés dela perceber a grandeza, ela vai perceber automatismo. Porque eu me lembro que quando eu comecei a ter esses desdobramentos nos Estados Unidos, eu era um momento que eu estava fazendo terapia e estava abrindo minha cabeça, resolvendo meus velhos problemas, meus problemas emocionais, enfim, lidando comigo. E eu estava me jogando em muitas experiências, né, me consentindo ver, me consentindo me encarar as coisas em mim, as coisas da minha vida. E foi justamente aí que comecei a ter as lembranças e a consciência clara. Provavelmente já fiz a vida inteira, mas comecei a ter consciência clara do que estava acontecendo também quando eu dormia, não é? Ampliou a consciência. Eu acho que muito isso, né? O fato do psicológico está aberto também. Com certeza, porque se ela abre aqui, Luiz, a consciência dela vai perceber melhor lá. Lógico, uma coisa leva a outra. lógico, Agora, como a maioria das pessoas mantém essa mente presa aqui, o que eu estou dizendo é que elas arrastam essa prisão mental para cá e não percebe o que você está falando. Então, tá nesses casos, a lembrança, por exemplo, como a do Plínio, é como se alguém quisesse que ele fizesse isso. Tem sempre ajuda, ele pode confirmar isso também. Né? E o que acontece? Há uma forçação de barra do lado de lá até, para que algumas pessoas abram esse potencial. Até por uma questão de ajudar. Por uma questão de transmitir ideia de um plano para outro. Então, passa para ele, passa para ela, para trazer para esse plano as ideias de lá para cá, para ver se melhora um pouco a culpa da gente aqui. Você fala isso, mas na minha experiência, viu, gente, eu acho que tudo que está aqui na gente já vem de outro lugar, viu? Vem. É impressionante. Mas precisa chacoalhar para lembrar, Luiz. Quando você falou aquele processo assim de jogar informações, eu às vezes já estou sentado, de repente parece que abre uma portinha e faz pim! Aí começa a explicar tudo para mim, explicar tudo. Um caso, uma coisa que eu estou assim, um fenômeno psicológico, a situação de uma pessoa, abre como se já tivesse tudo dentro de mim. Eu acho que ele expõe. Põe, mas isso, por exemplo, você olha um fato aqui, você pode perceber ou põe. Essa experiência que eu tive não era fatos daqui, eram coisas cósmicas. Cósmicas, né? A ciência é cósmica, parâmetro, né? Exato. A ciência cósmica, é isso mesmo. No meu caso, por exemplo, na época que começou os fenômenos, eu acredito que começou não por uma conscientização, mas pela uma questão de satisfação do momento que eu estava vivendo, desempregado, mal alimentado, toda uma situação difícil, né? Fundo de poço. Fundo de poço, insatisfação total, com 18 anos. Aí começou esse fenômeno, acho que mais por satisfação do que como estava a coisa aqui, né? Pra mim não estava legal, aí eu ia pra lá, toda aquelas facilidades todas, eu não precisava, para conseguir um alimento, ter que trabalhar um mês e tudo aquele negócio. Então eu falei, vou ficar por aqui, né? Aí começou aí sempre, e cada vez mais insatisfeito com... Compensatório para você, né? Compensou também o momento. Talvez alguém tenha ajudado você do outro lado, só para você não desistir da vida, né? Só naquele momento difícil, deixa ele ter Não, mas duas vezes eu... Que aí ele passa essa fase e ele aguenta melhor. Aos 24 anos, quase assim, satisfeito de tudo mesmo, da vida, de como estava a situação das coisas. Eu morava no quinto andar, falei, é agora que eu vou para lá de vez. O problema é que tinha uma grade lá, não ia conseguir. Então você teria se matado para ir para lá, de tão Mas, bom com que certeza, aos 24 anos já teria ido. Olha, você sabe que isso daí, gente, me diz uma coisa, se a gente começar, todo mundo tomar consciência e ver que lá é melhor, será que a gente vai querer ficar aqui? Por isso que a natureza criou. Por isso que te mostraram uns lugares bem ruins lá, né? A gente aqui. Aí te mostraram uns lugares bem ruins, aí não, você desistiu, né? Muitos ruins. E aquele boteco que você foi lá na pesada, pra ver se você também se manca, né? Ruim lá. Deixa eu fazer uma colocação. Eu estava no plano astral e eu vi duas pessoas se despedindo. Então eu percebi que uma estava encarnada, a outra talvez desencarnada. E uma falou para a outra assim, na próxima vez você vai voltar consciente ou inconsciente? Então, o que quer dizer isso? Me parece que há também a escolha. Você tem
nós temos aqui a nossa vontade cultural, que é a nossa vida terrena, e nós temos também outros propósitos espirituais. E que dependendo da experiência do espírito, não é muito bom ele lembrar, mesmo que ele tenha capacidade de lembrar, ele não quer lembrar porque ele quer passar, ele quer ter as experiências sem ter aquelas lembranças lá. Sem Isso também pode ocorrer. Pode acontecer. E sempre para falar do despreparo, na medida em que a gente se apega aqui, e há muita influência das pessoas botando medo na gente de ser um pouquinho diferente. Se você tem uma coisinha um pouquinho diferente, então você já é anormal. Você já fica com tudo morrendo de medo, que eu já recebi várias pessoas aqui, morrendo de medo porque acontece uma coisinha com ela diferente. Porque se todo mundo quer parecer normal, ninguém quer nada, ninguém quer o diferente. E o normal aqui é uma coisa bem bitoladinha. Então acho que a gente também faz força para ficar igual aos outros, né? E para não dar mancada. Agora, quando o fenômeno é muito forte, que eu vejo que acontece com algumas pessoas, que além desse poder dela, então a gente percebe como às vezes ela fica desequilibrada, como ela, uma vidência, uma coisa, como ela se perturba com aquilo, mostrando que ainda nós somos pequenos para aceitar o novo, para aceitar o diferente. Gente, mas quanto ao assunto, a gente teria muito mais assunto para falar, gente, mas está acabando o nosso horário. Mas eu acho que a gente vai voltar. A gente vai voltar, aí você pode fazer perguntas e a gente pode aprofundar esses temas com essas pessoas aqui maravilhosas, tá? Antes de encerrar, eu só queria dizer para você da minha agenda. Você sabe que o Vídeo Consciência, aquele curso que eu ensino você ser o seu próprio terapeuta, que você aprende a lidar com a sua consciência, aprende a lidar com você, já está aberta as inscrições, vai começar agora dia 8 de agosto, tá? E serão as terças-feiras, tanto à tarde quanto à noite, tá bom? E você que está no Rio de Janeiro sabe do nosso encontro lá dia 3 de setembro, né? Sabe? Se você não sabe, imagina, vai ser o máximo esse encontro. Telefona pra gente lá no espaço 5063-2150 e o pessoal vai dar todas as dicas para vocês. Gente, eu agradeço a vocês e olha, hein, a gente vai ter que voltar, tá? Vou ficar por aqui até amanhã.